Olá, eu sou o pastor Vinícius Landim, da Igreja Presbiteriana Aliança Eterna, e a mensagem que eu quero deixar para você hoje está lá em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 32, que diz assim: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? E responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu, e deu aos discípulos, e a estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. É um momento em que nós temos andado preocupado com o nosso sustento. É um momento que a gente não sabe quais são as expectativas para a economia mundial. E talvez isso tenha perturbado a sua paz. Talvez você se encontre desempregado e as suas expectativas não são as melhores. Mas a pergunta que eu te faço é: da onde vem o seu sustento? Você sabe? Você sabe quem tem te orientado, quem tem te acompanhado, quem tem te guardado? Você sabe quem cuida de você? O que eu acho fantástico nessa passagem é que já haviam 3 dias que essas pessoas andavam com Jesus. E é interessante que quem está atento à necessidade de quem é o Senhor Jesus, ou seja, o próprio Deus, atento à necessidade dessas pessoas. Ele sabe que naquela região de deserto, aquelas pessoas não teriam aonde comprar pão. Ele sabe que essas pessoas, se ele se despedisse essas pessoas em jejum, que com certeza elas iriam fraquejar pelo meio do caminho. Mas o que me impacta é que mesmo Jesus já tendo multiplicado os pães, os discípulos ainda não conseguem enxergar ele como um provedor, como aquele que sustenta toda a criação. Ou seja, Deus, ele nos dá provas todos os dias que ele cuida de nós, que ele é o nosso sustento, que ele é o nosso guardião, que ele é aquele que zela por nós. Deus tem nos sustentado todos os dias, e muitas vezes nós temos inúmeras provas disso, mas ainda continuamos a duvidar disso. Eu quero chamar você a colocar o seu coração e a sua fé não na situação ou no que os especialistas estão falando. Não estou dizendo que eles não têm razão naquilo que eles dizem, mas eu chamo você a depositar a sua fé no Senhor Jesus. Quem te sustentou esse tempo todo foi o Senhor Jesus. Quem te guardou esse tempo todo foi o Senhor Jesus. Quem supriu todas as suas necessidades foi o Senhor Jesus. E não permita que a situação faça você agir como os discípulos, ou seja, esquecer que Jesus já operou inúmeros milagres na sua vida, esquecer que Jesus é a razão do seu sustento e duvidar do poder do nosso Deus. Lembre-se, traga à sua memória todos os momentos em que Cristo foi ao seu socorro, e eu garanto que inúmeros irão surgir na sua mente. E ao fazer isso, tenha esperança no futuro de que o mesmo Jesus que cuidou de você no passado é o mesmo Jesus que vai cuidar de você no futuro. Então, de onde vem o seu sustento? Seu sustento vem do Senhor. E querido, acredite, muitas vezes o milagre ele vem com aquilo que nós temos. Todos os dias Deus nos dá o suficiente para nós vivermos. Mas se preciso for, pode crer, pode acreditar, Deus vai multiplicar. Se necessário for, Deus vai multiplicar. Então, confie em Deus, acredite em Deus. Não deixe que a situação faça você esquecer aquilo que é primordial para a sua vida. E o Senhor Jesus é a fonte do seu sustento. Então, quem cuida de você é o Senhor Jesus. E jamais se esqueça disso. Se for necessário, Ele vai multiplicar. Se for necessário, Ele vai multiplicar. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima, querido.